Olá, hoje a entrevista é com o prefeito Moisés de Andrade, que é o prefeito de Rio Bom, e está no seu quarto mandato à frente da prefeitura. Tudo bem, prefeito? Tudo bem, sim, graças a Deus. Na sua avaliação, qual a situação econômica e social de Rio Bom atualmente? Olha, eu acho que Rio Bom vive um dos melhores momentos da nossa história política e econômica. E eu digo isso a você porque eu nasci em Rio Bom, construí a minha vida toda lá em Rio Bom e acompanhei, não digo todos, porque quando o Rio Bom se emancipou eu tinha recém-nascido. Então, aliás, não tinha, acho que nem tinha nascido ainda, mas veja bem, meus pais já começaram naquele tempo, meu pai foi vereador em 1964, e de lá para cá a gente foi acompanhando a evolução da cidade, foi crescendo dentro da cidade e passamos por grandes dificuldades em alguns períodos, até por problemas e erros administrativos mesmo de alguns prefeitos, principalmente de 1996 até o ano 2000. Quando houve um problema muito grande, começou-se. Teve muito problema de falta de pagamento de salário de funcionário, pagamento de fornecedor, inadimplência de um modo geral, que esses prefeitos, dois prefeitos especificamente, deixou, não vou ficar falando o nome por questão ética, mas que deixaram esses grandes problemas de 96, de 92 até 2000. E isso acabou causando um problema até hoje. Nós temos, em 2023, 23 anos já, depois que eu assumi o meu primeiro mandato lá em 2001, e ainda tem um precatório trabalhista, dívida trabalhista lá daquele período que eu estou citando. Então eu acompanhei de lá para cá todos esses problemas que nós passamos, econômico, financeiro, político, e eu pessoalmente passei na pele isso tudo, porque eu vivi isso em Rio Bom, né? Eu tive que tomar medidas drásticas na época para poder conter as despesas, folha de pagamento, excesso de funcionalismo, e de lá para cá, de todos os mandatos que eu tive, dos outros mandatos que outros prefeitos também passaram, como a gente é político, acompanha tudo isso, eu posso dizer que agora, nesse mandato que nós estamos vivendo aí, de 2021 para cá, né, é um mandato que a gente está podendo ter mais recurso próprio, né, para poder fazer alguma coisa, porque até então a gente só tinha recurso mesmo para fazer alguma obra quando você conseguia do governo. Então, nos 2 anos que se passaram do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, nós passamos um período bom, mesmo com a pandemia, com toda a dificuldade, a arrecadação do país cresceu e a gente conseguiu ter recurso próprio e também recursos de governo, tanto federal como estadual, que a gente conseguiu dar uma alavancada no município em termos de obra. Então eu digo para você que agora também já assumindo um novo governo aí, o presidente Lula, né, o governador Ratinho Júnior, né, esses 2 anos passados também foi muito bom, ajudou muito os municípios. Então isso tudo é um conjunto de coisas que me fez com que eu avaliasse esse período que a gente vem passando e todo esse tempo como um dos melhores que a gente tem vivido. É lógico que agora as coisas estão mudando, está ficando um pouco mais difícil, um pouco mais apertado tudo isso, né? Não sei se é por os efeitos da pandemia que está tendo agora, efeito aí dessa mudança política que houve, né? Mas a gente sabe que todo início de governo não é fácil, né? Tanto quando é de prefeito como de governo estadual e federal. No governo estadual, nós temos aí o governador Ratinho Júnior, que já vai dar continuidade no seu governo, a gente já conhece, sabe como vai ser, então isso já temos boas notícias, né? No governo federal, a gente ainda aguarda ver como vai ser, porque nessa mudança de governo, os ministros ainda estão assimilando, ainda estão se programando aí recursos para os municípios, e a gente espera que o país volte a crescer, que a economia volte a crescer e que a gente possa ter mais recurso próprio, né? Quando digo próprio, é aquele recurso que vem do Fundo de Participação, do ICMS, enfim, para que a gente possa fazer obras e não ficar só administrando folha de pagamento como a gente vinha no passado. Então é isso que eu avalio hoje. Eu acho que a gente vive um bom momento até agora, né? Resumindo, de 2001 para cá. Agora, daqui para frente, a gente ainda vai avaliar aí a questão do governo federal, das medidas econômicas que o governo está tomando, né? Todas essas medidas que a gente está vendo hoje para ver se vai ter um efeito positivo amanhã.
Perfeito. E quais são as prioridades hoje da administração municipal? Olha, eu tenho como prioridade, sempre coloquei como prioridade a saúde. E nós lá em Rio Bom temos, eu coloquei isso no meu plano de governo, até porque a gente vai passando de cada ano, isso é natural, quem vive na política, como você viver numa empresa como a Tribuna do Norte, enfim, você vai evoluindo com o tempo, as coisas vão mudando, né? Então eu coloquei no meu plano de governo que nós teríamos saúde humanizada, né? O que é saúde humanizada? Eu passei meu primeiro mandato, segundo mandato, terceiro mandato, vi o mandato dos outros prefeitos que passaram também, e eu ficava sensibilizado ao ver aquelas filas de pessoas que chegavam de madrugada na nossa UBS, antigo PAN, pronto atendimento, para poder ser atendido. E aí, os médicos não conseguiam atender todos, tinham que voltar na parte da tarde, enfim, eu achei que aquilo ali era uma questão desumana e a gente precisava fazer alguma coisa para mudar, para ser diferente. E eu criei o programa Saúde Humanizada, chamei o secretário de Saúde e falamos, nós temos que implantar alguma coisa diferente que possa ajudar a melhorar a vida das pessoas, atender melhor as pessoas principalmente. E na Saúde Humanizada nós criamos o consulta com hora marcada. Então as pessoas hoje com o WhatsApp ou ligando, tanto no fixo como no celular, você marca a consulta para ser atendido e é atendido na hora. Se você marcou para as 14 horas, você chega 15 minutos antes, os enfermeiros fazem a triagem, mede pressão, etc., toda a triagem, e o médico 14 horas está atendendo. Então acabou aquelas filas enormes, está funcionando muito bem. É claro que tem aquelas emergências, quando chega algum caso de emergência, aí passa na frente, é claro. Mas, no geral, aquele pessoal ficar indo lá só para marcar consulta, para ser atendido pelo médico, nós eliminamos. Então, eu pus uma coisa na minha cabeça. Se eu não consigo fazer isso em nível de Brasil e nem em nível de Paraná, pelo menos vou fazer em nível de Rio Bom, né? E aí, quem sabe isso sirva de experiência, como tivemos agora a Conferência de Saúde a semana passada, e que ela sirva de experiência para que outros governos, outros municípios, né, o próprio governo estadual e federal, possa, quem sabe, chegar um dia, né, nesse patamar de que o pessoal possa ligar, marcar consultas e ir lá na hora certa para não ter que ficar aguardando em todo mundo de madrugada e ficar esperando até a tarde para ser atendido. Então isso é uma das prioridades. As outras prioridades, é claro, nós temos uma cidade que ainda tem muitas obras para ser feitas, né, asfalto principalmente, recapes, muitas ruas sem asfalto, ruas que foram feitas em paralelepípedo, pedra irregular, que é aquilo que nós tínhamos no momento, que os outros governos atrás nos deu. E agora a gente está fazendo um trabalho de revitalização das avenidas, melhorando a questão urbanística da cidade, que eu considero uma das coisas também principais, né? E uma terceira, né, vamos colocar em 3 prioridades, seria a zona rural, onde a nossa cidade, a maior receita da cidade é a agricultura. Hoje nós estamos passando por sérios problemas com a agricultura aí devido às chuvas, né? E então as estradas rurais tiveram grandes problemas, não só em Rio Bom, mas toda a região, e não só as estradas rurais, mas as estradas, os asfaltos também da rodovia estadual, rodovia federal, a própria rodovia que nós estamos fazendo, um trecho de Rio Bom a Apucarana, teve algumas avarias ali devido ao excesso de chuvas, né? Então a gente está investindo, vai investir agora, esperamos que as chuvas dêem uma acalmada, para a gente investir, né, a finalizar esse asfalto de Rio Bom a Apucarana, e junto com o asfalto já adquirimos maquinários novos e tudo, para poder fazer Porteira para Dentro, que é um programa que nós vamos atender o pequeno proprietário dentro da sua propriedade, principalmente melhorando a sua estrada vicinal, aquela que ele sai na rodovia, aquele que ele pode vir para a cidade, que o ônibus de transporte escolar possa passar e que a gente possa fazer um bom trabalho, assim, digamos, quero fazer um trabalho excelente de melhoria nas estradas rurais do município. Muito bem. Prefeito, e o que o município de Rio Bom espera em termos de investimento do governo federal e do governo estadual? Olha, então, ainda há pouco eu dizia de algumas prioridades, né? E do governo federal, hoje tem o PAB, né, que é um recurso que você recebe para consulta, pagar médico, pagar laboratórios, enfim, o próprio Cisvir. E é um recurso que ajuda muito os municípios, que são emendas
que os deputados federais colocam para os municípios, né? E que nós esperamos que isso continue no governo atual do presidente Lula, que ele invista na área de saúde, né? E que nos ajude também, né, na questão do pagamento aí dos professores, no pagamento dos enfermeiros, porque foram criados aí pisos salariais em que os municípios não estão preparados para isso, entendeu? Você tem um recurso para tocar a tua empresa, de repente alguém fala, não, você vai ter que pagar mais, mas daí você não tem receita para pagar mais. Então, para você ter receita, você precisa receber mais. E para você receber mais, nós precisamos que o governo federal sensibilize, nos ajude com o fundo de participação dos municípios, né, que é um percentual que ele passa do imposto de renda da pessoa física e imposto de renda da pessoa jurídica. Então, é as duas fontes que compõem o fundo de participação. Então, basta o governo federal aumentar esse índice e o município começa a ganhar mais, a receber mais. Recebendo mais, pode pagar todo e qualquer compromisso que queira fazer, para ajudar, pagar mais para os professores, ótimo, a gente paga. Pagar mais para os enfermeiros, ótimo, a gente paga. Mas precisa ter essa contrapartida, não criando despesa para o município sem a devida receita. Então, é isso, a gente espera que o governo federal, inclusive estamos indo a próxima semana a Brasília, na Marcha dos Prefeitos, justamente reivindicar isso, que o governo não crie mais despesa para os municípios sem a devida receita. Então, a gente espera aí que isso aconteça, né? E, lógico, dentro dessas prioridades, receber mais recursos para a saúde, para a educação, para poder suprir essas despesas. Quanto ao governo do Estado, né, a gente já estabeleceu uma parceria que vem vindo há tempo, também envolve a questão de saúde, envolve também a questão da educação, mas principalmente na questão das áreas urbanas, da urbanização da cidade. As pequenas cidades, elas sofrem muito com a questão de urbanização. É aquilo que eu falei, asfalto ruim, asfalto se deteriorando, rua sem asfalto, rua de paralelepípedo, rua de pedra irregular, e o município não tem dinheiro para poder fazer essas melhorias dentro da cidade. Então a cidade acaba ficando feia, acaba ficando com alguns problemas, porque o prefeito, por mais que ele queira, ele tem que priorizar a saúde, a educação, pagar os funcionários, e as ruas e as estradas vão ficando. Então, o governo do estado já sinalizou, né, com um programa que nós tivemos, inclusive, semana passada em Curitiba, lá com agora a nova Secretaria de Estado que foi criada, que é a CECID, a antiga SEDU, com o secretário Eduardo Pimentel, também com o deputado Alexandre Cury. Nós tivemos uma reunião onde o governo do estado pretende ajudar os municípios com até 7.000 habitantes a fazer asfalto em todas as ruas que ainda não tem asfalto. Então, aquelas pessoas que moram naquelas ruas cheias de poeira, que não tem galeria, meio-fio, que não tem calçada e não tem o asfalto, o governo vai priorizar os municípios com até 5 milhões. É lógico que tem município que não tem rua nenhuma para fazer, outros faltam pouco, outros faltam muito. Então, vai se estabelecer um teto à medida que a pessoa precise do recurso, né? Então, com isso a gente espera fazer uma melhoria muito grande na área urbana da cidade, né? E também receber recursos do governo federal através de emendas dos deputados federais para fazer os recap. Daí, se o governo estadual vai ajudar com o asfalto novo, a gente espera que o governo federal nos ajude com as emendas. Então, vamos pedir os vereadores também, que fazem parte do nosso, enfim, todos os vereadores, nos ajudar a pedir recursos para o governo federal para a gente fazer o recap. E assim a gente urbanizar a cidade, deixar a cidade bonita, para poder receber, não só para melhorar a qualidade de vida do nosso povo, mas também para poder receber vocês, que são nossos vizinhos aqui. Bom, continuando nessa toada, na sua avaliação, o que o governo Lula e o Congresso Nacional precisam fazer para melhorar a situação dos pequenos municípios, de situação, de modo geral, não falando apenas de Rio Bom? Sei que o senhor falou um pouco aí da infraestrutura, o que mais pode ser melhorado? Então, nós temos o Pacto Federativo, que é justamente esse bolo de arrecadação que existe dentro do país, em que é distribuído as receitas dos impostos. Então, o governo arrecada impostos, né? E dentro dessas dezenas de impostos que existem,
O que é repassado para o município de volta é o ICMS do governo do estado, né? Que é uma parcela da arrecadação, e aí vai pelo PIB do município, pela produção, pelo Produto Interno Bruto do município, que define o ICMS, e do governo federal, né? Esse pacto federativo, a gente gostaria, inclusive nessa reunião que nós vamos ter lá em Brasília, junto com os prefeitos, da Marcha dos Prefeitos, justamente que esse pacto federativo ele seja melhor distribuído, esse bolo, né? Hoje nós só recebemos em torno de 24,5% do imposto de renda pessoa física e pessoa jurídica. E uma parte vai para o governo federal e o restante, que é a maior parte, fica para o governo federal. Isso de 2 impostos apenas, né? Que é imposto de renda pessoa física e imposto de renda pessoa jurídica, desculpe, o IPI, né? Imposto sobre produtos industrializados. Desses três impostos é que se forma o bolo que se determina o fundo de participação do município. Então o que a gente gostaria é que nesse pacto federativo houvesse a melhor distribuição dessas receitas, seja através do fundo de participação, ou seja através de emenda parlamentar, seja direto para o município, mais recursos para que o município possa escolher aquela obra que deseja ser feita, ou melhorar o salário dos funcionários, ou, enfim, eleger junto com o povo de uma maneira bem democrática quais as melhores obras para o município, e aí, junto com o povo, democraticamente, realizar aquelas obras que o povo tanto espera. Obrigada, prefeito. Quer ficar bem informado? Então acesse o TN Online, nos sigam nas redes sociais e nos grupos também de WhatsApp. Até mais!